Uma boa noite, pessoal. Vamos ver aqui, quero ver se vocês estão me ouvindo bem, né? Temos um bate-papo aí muito especial, muito bacana hoje para a gente estar conversando um pouco sobre essa nossa profissão advogado, né? Sobre muitas coisas que a gente acaba não aprendendo aí na nossa advocacia, na faculdade, né? Coisas que a gente quer passar aqui hoje, uma live muito bacana sobre gestão e marketing jurídico com o doutor Ricardo Orsini, fundador do portal Advocacia em Foco e gestor de marketing jurídico, né? Uma boa noite, Georgia, Paulo Sérgio, o pessoal que está entrando aqui nessa nossa live, né? Se o som não estiver legal, vocês me ajudem aí, digam, falem aí como que tá o som, se está bacana. Eu sempre costumo dizer que não adianta eu ficar falando aqui e o material, o tema não está chegando para vocês da forma como deveria, né? Então quero desejar uma boa noite para todo mundo aqui nesse retorno de feriadão, né? Ontem, dia 7 de setembro, né? Um dia de calor muito, muito grande aqui na minha cidade, que eu sou do Rio de Janeiro, e espero que é sempre um pouco mais complicado a gente retornar, né, às atividades depois de um feriado assim um pouco mais prolongado, mas aos poucos a gente vai engatilhando aqui para retornar às atividades no escritório, né? Doutor Ricardo já chegou aqui, deixou Diego Esteves, boa noite. Olá, boa noite. E aí, Felipe, tudo bom? Olá, Ricardo, tudo ótimo. Tranquilo. Poxa, é um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Prazer é meu. A honra Pô, e prazer é meu. já te conheço o seu trabalho. Bacana, bacana. Eu que agradeço. Acompanhado. Você é advogado ativo nas redes sociais, mas muito bacana estar aqui contigo. Também. Acho que a gente tem muito a contribuir, né? E como você bem falou, né? A gente tem que ter uma atividade, né? A gente tem que ser ativo, estar presente nas redes sociais hoje, porque é para onde a gente está sendo levado, né? Eu já falei várias vezes em alguns outros assuntos aqui também, que hoje a gente compra a nossa comida pelo celular, a gente pede o nosso transporte pelo celular, faz tudo praticamente com o uso do celular. E não é de se estranhar que a gente procure a contratação de serviços também através da internet, do smartphone, através do uso do computador. Então é necessário que a gente seja literalmente visto nesse ambiente online, não é verdade? Perfeito, exatamente. E aumentou muito, né, com a pandemia. Exatamente. Eu percebi assim, uma movimentação bem positiva para quem já faz, né, quem já está posicionado digitalmente, tem relatado uma facilidade até, né? No momento em que tem muita gente reclamando da crise, da dificuldade de contratação, tenho visto muita gente falando que ficou mais fácil depois da pandemia para quem estava posicionado digitalmente, né? Essa pandemia, né, assim como outras crises acabam nos proporcionando, né, parece que a gente é obrigado, a gente é literalmente lançado, né, a tomar novas atitudes, se posicionar de formas diferentes, né, e essa pandemia ela mostrou para isso, né. Uma das coisas bem interessantes que as pessoas comentavam é que se descobriu com a pandemia que muita reunião que podia ser só um e-mail, né, poderia virar só um e-mail, às vezes era uma reunião presencial, maçante. Então a gente descobriu como que a gente consegue, né, aumentar a contratação com o uso de sistemas, de redes, das redes sociais e muitos sistemas online. Exatamente, até o WhatsApp, né? Essa brincadeira do e-mail, inclusive essa brincadeira do e-mail, que até virou meme, né? Mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Agora é mais uma reunião que poderia ter sido um áudio de menos de 20 segundos no WhatsApp. Porque você consegue resolver ali. Eu, particularmente, não gosto muito do WhatsApp sozinho, porque ele tem uma dimensão muito imediatista para o advogado e também tem a coisa das informações se perderem. Mas o WhatsApp aliado com algumas outras ferramentas, assim, tranquilo de se fazer a gestão do serviço jurídico hoje, na contramão, né, de todo o modelo tradicional de advocacia focado na ligação ou na reunião presencial, né? Exatamente.
E, inclusive, a gente separou, né, para falar aí nesse nosso bate-papo de hoje, né, dividir mais ou menos em duas partes, que a gente vai falar num primeiro momento sobre a parte de gestão, né, então a gente vai ter muita abordagem de assunto aqui para o advogado que ele quer ser empresário, ele tem que ser visto como empresário, não pode, como é que fica isso, e falar um pouquinho também de marketing jurídico, que é fundamental nos tempos de hoje. Né? E eu comecei falando, né, aqui sobre essa questão do advogado ser empresário. Isso cabe, Ricardo? Funciona? O advogado ele pode ser visto como empresário? Eu levei muita porrada por causa desse tema já. Eu lembro de mais de uma palestra, isso já há alguns anos, né, em que eu falava da questão do advogado assumir essa coisa de ser empresário. Né? E assim, essa ala mais conservadora da advocacia, a ala mais institucional da advocacia, vê isso com maus olhos e por um bom motivo. Né? Se a gente aproxima a advocacia muito dessa coisa mais mercantilista, né, que é a maneira como se expressa isso, mas essa coisa mais comercial, esse lado mais comercial, a tendência é, de fato, a infração é ética e um tipo de advocacia que, de fato, não é condizente com aquilo que está não só prescrito no código, mas aquilo que é determinado como função social de alta relevância, que é a prestação de serviço jurídico. Por outro lado, a gente tem que lembrar que, na prática, né, quando o advogado monta o escritório, o advogado privado monta o seu próprio escritório, uma série de elementos negociais estão colocados na mesa. Sabe, ele tem que definir posicionamento, ele tem que definir uma estratégia de comunicação para aquisição de cliente, para retenção de cliente, ele tem que definir ferramentas de gestão, ele tem que definir fluxo de tarefas. Tudo isso é comum em todo tipo de negócio. Por quê? Porque existe um relacionamento, o que é a essência do negócio, é o relacionamento de uma marca, de uma empresa, de um profissional, de uma organização com o cliente. Se tem cliente do outro lado, tem negócio. Então, existe uma dimensão negocial. Por mais que não seja, o escritório de advocacia não seja empresa, lá no sentido do livro de direito de empresa, né, lá do Código Civil, mas tem elementos negociais. O advogado não pode se esquecer disso e, infelizmente, a maioria não leva isso em consideração. Quer dizer, a única dimensão da advocacia que é levada mais a sério, ou pelo menos é dado foco exclusivo para isso, é a dimensão jurídica, né? E a dimensão negocial é deixada de lado. E aí depois a gente fica reclamando, né? Por que eu não tenho cliente? O que acontece com a minha advocacia que ela não decola? É porque você só deu atenção para um dos elementos que, do ponto de vista do relacionamento com o cliente, nem é o mais importante. A gente tem que lembrar que cliente é leigo, né? A gente fica com essa história de o que importa é prestar um bom serviço do ponto de vista técnico. Né? E o cliente vai reconhecer. Se o cliente ele consegue reconhecer, a causa ganha. Se ganhou a causa, ele reconhece. Se não ganhou a causa, aí ele vai reconhecer o quê? Qualidade do relacionamento, qualidade do serviço prestado. Se você não tem foco nisso, se não ganhar a causa, vai perder cliente. E a gente sabe que nem todo mundo ganha 100% das vezes, né Felipe? Exato. Essa questão é muito importante, porque a forma como a gente lida, né, a gente aprende muito bem, né, a parte jurídica dentro da nossa faculdade, dentro dos cursos de uma pós-graduação, mas às vezes fica muito de lado, né, essa parte de gestão. E realmente para aquela pessoa que quer sair, dar os primeiros passos numa advocacia autônoma, ou então quer dar um passo um pouco maior e regularizar o escritório, até mesmo na figura do empresário individual, né, na figura da sociedade unipessoal de advocacia, ela tem que ter uma noção, pelo menos ali básica, mas quanto melhor esse conhecimento de gestão, eu posso dizer que mais longe esse profissional tende a chegar. Porque não adianta você ter realmente excelentes causas, ganhar os processos, mas no final das contas se atrapalhar com a questão financeira do escritório, não conseguir prender aquele cliente por mais excelente que seja o serviço que você está prestando. Né? Como o doutor muito bem mencionou, às vezes, o cliente ele quer saber de causa ganha ou perdida. Né? E quando a gente consegue... O cliente é leigo, né, Felipe? Ele não tem capacidade de avaliar que o serviço foi bem prestado. Por isso que às vezes a gente fica chateado, né? O concorrente
que estudou comigo na faculdade, que você sabe que é um picareta, o cara nunca estudou direito, desde a faculdade o cara é um canastrão, mas o cara tem relacionamento, sabe conversar, passa a lábia no cliente e leva o cliente de você que estudou, que é um bom advogado. Infelizmente isso acontece, para provar o quê? Que o relacionamento com o cliente não está focado só no elemento jurídico. É importante, mas o elemento comunicacional também tem que ser levado em conta. É isso que muito profissional ignora. Eu já tive cliente, né? Tenho cliente que eles prezam muito mais estar sendo bem informado no processo do que efetivamente ali, até óbvio que o resultado é muito importante, né? Grande parte da fatia do bolo, mas o cliente, quando percebe que ele tem uma atenção especial de você, quando ele percebe que você está tendo aquelas atitudes, né? Porque eu conheço gente profissional que simplesmente dá entrada no processo e vai comunicar ao cliente que a movimentação do processo quando sai a sentença. Né? Então não tem ali uma orientação, de fato uma assessoria ao longo daquele procedimento, porque eu tenho também muitos clientes que eles acabam sendo bem independentes, vamos dizer assim, eles mesmos fazem uma consulta lá no portal do tribunal, vem a atualização, eles têm um conhecimento. Agora tem cliente que não tem, ele realmente fica perdido, né? Igual o cego no tiroteio. Então ele gosta quando a gente tem esse atendimento especial com ele, que vai muito da parte comunicacional, né? Como você bem mesmo disse. Exatamente. Inclusive, muito advogado fala que eu não sou psicólogo, não tem que ficar ouvindo choro de cliente. Não sei se você já fez terapia. Quem faz terapia sabe que o bom terapeuta, ele faz o contrário. Ele tem tempo para te atender. Deu o tempo, acabou. E faz parte do relacionamento terapêutico que acabou o tempo, você não tem que dar mais, sabe? Se não quis falar durante o período da sessão, acabou. E não tem atendimento extra, se tiver atendimento extra, paga. Então, o terapeuta, na verdade, é um ótimo exemplo. Ele acolhe completamente o cliente, que é o que o advogado tem que fazer. Você tem que acolher, você tem que dar segurança para o cliente. E isso não é simplesmente ganhar a causa, isso tem a ver com a coisa da prestação da informação, da clareza da informação e saber colocar limite no cliente também. Porque é cliente, né? Não é amigo, né? Você não está atendendo amigo, você está atendendo cliente. Então, acolher e impor limite ao atendimento é um talento que o advogado tem que desenvolver. Isso até eu vejo, o doutor compartilha muito conteúdo, né, na questão de você passar valor, né, além do serviço em si. Né, porque o valor ele tem um preço intangível. Né, e como bem mencionou também, quando muitos clientes às vezes vão no escritório, eles vão com uma angústia, com uma agonia, que pode ser a causa mais simples, pode ser uma causa do Código de Defesa do Consumidor, algo que talvez não afete tanto o dia a dia dele, entretanto, ele às vezes sai mais leve daquele atendimento, né, que é uma das coisas mais satisfatórias. Qual é o valor de você fazer o cliente dormir bem? Né? O valor de uma consulta X, Y, né? O que realmente vai te trazer valor naquela prestação de serviço é o que você acaba trazendo para ele. E isso, né, tem gente que fica angustiado com muito, tem gente que fica angustiado com pouco, é igual dano moral, isso é relativo de cada um. Então não dá para você valorar, né, colocar um preço em relação a essa questão de você trazer uma tranquilidade para aquela pessoa. Né? É muito importante também, não só no ganho de causa. Exatamente. E isso é a gestão de relacionamento, né? Quem trabalha com esse tema de gestão tem a questão dos pilares, né? Quais são os pilares do seu escritório? Eu não gosto muito dessa ideia dos pilares, porque dá a ideia de que todo escritório tem que seguir sempre os mesmos pilares. Mas, assim, existem perfis diferentes de advocacia. E para perfis diferentes existem pilares diferentes. Mas eu acho que o essencial do pilar é a gestão do relacionamento com o cliente. Não consigo imaginar uma advocacia em que você não tem que cuidar do cliente. E cuidar do cliente não é simplesmente atender o cliente bem. Né? Tem uma série de tarefas prévias para você, de fato, conseguir atender um cliente bem. Né? Por exemplo, né, como é que é a questão do compartilhamento de informação com a sua equipe? Se você tiver que passar a causa do cliente X lá para um colaborador ou para um parceiro,
como é que você vai compartilhar isso? Existe informação registrada sobre a causa, sobre o andamento do atendimento desse cliente? Se você não tem esse registro numa ferramenta adequada para esse tipo de compartilhamento, você não vai conseguir ampliar sua carteira. Você vai chegar ali com 5, 6, 7 clientes, acabou. Você está enforcado, você não consegue mais prestar o serviço. Quando você tem essa estratégia de gestão de clientes, né, de relacionamento com clientes, você consegue atender mais clientes e manter a qualidade, que muitos advogados não conseguem, né? Começam a se enforcar, daí quando chega ali com 6, 7 causas, o advogado fica louco, estou trabalhando todo dia, final de semana, à noite, de madrugada, para cumprir meus prazos. Porque além dos prazos, também tem que atender cliente. E aí começa a falar, o cliente enche o saco. Tem cliente me enchendo o saco. Cara, cliente paga conta, cliente não enche o saco. É que não faz sentido dizer que um cliente é chato quando é ele que paga as contas. Não existe cliente chato, existe cliente que foi mal atendido. E a gente, quando é cliente, a gente bate o pé, né? Eu fui mal atendido. A gente foi mal atendido. Mas no papel de advogado, a gente tende a colocar a culpa no cliente, quando na verdade a culpa é da falta de gestão de relacionamento com esse cliente, né? Exato, é muito importante, inclusive, né, um dos temas, né, que eu gostaria de abordar também aqui é em relação à questão da gestão, porque como advogado, e aí eu pego até um exemplo, um advogado autônomo, uma pessoa que está começando ali o seu escritório de advocacia, ou então já está mais tempo nessa caminhada. Então, tem a preocupação do serviço jurídico em si que ele presta, tem essa questão de, tem que correr atrás do cliente, tem que manter o cliente, e tenho que organizar tudo isso e tomar conta para não perder o prazo. Né? E tenho que pagar a conta. Né? De todas essas, o que você considera assim, porque a gente está falando do advogado que também é o gestor do escritório, o que seria mais complicado e talvez mais importante de se dar atenção? Ambas são importantes, mas na sua visão, Ricardo, o que você acha que o cara que está começando hoje... Eu acho que é o seguinte, eu acho que o mais importante nem está na questão da gestão, está na questão da definição do tipo de negócio que é esse escritório. É porque, basicamente, o advogado não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então, que tipo de negócio você quer construir? É um negócio com sócios? É um negócio com parceiros, com parcerias? É um negócio com colaboradores contratados no modelo seletista? É um modelo com negócio com advogados associados, você tem ali um núcleo de sócios para sustentar isso financeiramente. Enfim, você precisa desenhar esse negócio. Porque é por não desenhar esse negócio que eu vejo muitos escritórios que até crescem um pouco. Você tem ali 3, 4 sócios organizados ali dentro do escritório, com mais uns 3 ou 4 associados e um estagiário. Mas o que você tem ali? Você tem ilhas de advocacia. Ou seja, cada advogado é uma advocacia independente. Não existe um esforço de colaboração entre a equipe para um resultado só. Então, você tem várias bancas diferentes. Você tem 4 advogados, tem 4 bancas no escritório. Cada banca é um advogado só. Não faz sentido isso. Então, existe uma divisão de tarefas que precisa ser definida no desenho do negócio do escritório. E muito advogado não se preocupa com isso. Aí o resultado lá na frente é essa advocacia irada, isolada, que não tem colaboração. E aí, cada um faz sua gestão financeira, cada um organiza seu computador, seu sistema de atendimento, cada um atende seus clientes e o esforço é pulverizado. Você não tem um esforço comum. Você não tem um advogado preocupado só com a questão do relacionamento com o cliente, não tem um advogado só preocupado com os prazos, não tem um advogado para o marketing. Isso faz diferença demais, Felipe, mas muita diferença mesmo. O advogado do escritório, o sócio, né, dedicado ao marketing jurídico. Ele não vai cumprir prazo, ele não vai cumprir as tarefas jurídicas. Ele vai cumprir a tarefa de construir o conteúdo para atrair o cliente. Isso tem feito muita diferença, principalmente no escritório de pequeno porte. Porque o de grande porte contrata, terceiriza isso. O de pequeno porte não tem como terceirizar, não é tão barato terceirizar esse tipo de tarefa. Então, quando você consegue se organizar ali com vários parceiros, com essa mentalidade de divisão de tarefas, a coisa funciona bem. Essa ideia de que cada um vai atender uma especialidade, logo o meu escritório vai atender mais perfis de clientes, mais causas diferentes,
na verdade, é um grande equívoco, né? Porque seu escritório, na verdade, fica mais sem foco ainda. Exatamente. Exatamente. É muito importante. E assim, eu confesso que chega num momento que, pelo menos eu, que tenho uma atuação muito independente dentro do meu escritório, eu às vezes sinto um pouco de saturação. De que forma? É como você muito bem falou, né? A gente conseguiu aqui definir que o advogado, dentro de uma banca jurídica, ele pode ser também um profissional que vai atuar mais numa produção de conteúdo, enquanto o outro vai se preocupar com a parte jurídica em si. Né? E para aquela pessoa, né, que é independente, aquela pessoa que não tem uma estrutura porque é caro, como que a gente pode, de certa forma, não tentar abraçar o mundo, né, para não fazer os serviços, de certa forma, meia boca, mas como que a gente pode tentar fazer o máximo possível sem ter muitos colaboradores, vamos dizer assim. E dentro disso, né, eu acho que facilita muito as empresas e softwares e sistemas que estão sendo lançados, né, com o uso da tecnologia que vem para facilitar também um pouco desse nosso dia a dia. Uhum. Por exemplo, hoje o escritório, eu estou num escritório hoje que trabalha com rede de parceria. Então a gente tem uma equipe muito enxuta, tem equipe, né? A gente também não está no patamar de uma advocacia solitária. Tem equipe, mas é uma equipe muito enxuta, e a gente trabalha com vários parceiros. Só que essas parcerias, ao contrário dessa parceria mais informal, dessa parceria do encaminhar eu te encaminhar um cliente aqui. Não é esse tipo de parceria. Parceria é todos atuam em função de um mesmo objetivo. Né? Você tem um projeto de advocacia com um foco muito específico, num mercado muito específico, e todos vêm como especialistas para agregar valor a esse projeto, e cada um tem uma função, né? Cada advogado tem um perfil, atendendo perfis diferentes de clientes que vêm desse nicho, e todos têm uma atuação complementar. Você entendeu? Não são ilhas, né? Então, apostar muito na questão das parcerias e parceria estratégica. Parceria estratégica nesse sentido, né? Não é eu te indico cliente, você me indica cliente. Não, vamos trabalhar. Tem esse projeto aqui, tem esse nicho de mercado que é uma oportunidade, vamos trabalhar, vamos. Aí você fala das ferramentas, fundamental. Se eu não consigo organizar, e assim, a gente tem um tempo de dedicação para pensar soluções de comunicação entre os parceiros grandes. Às vezes a gente ficou aqui 2 horas, 3 horas na semana só para discutir questão de ferramenta. Como é que a gente vai usar, como é que serão as reuniões, quanto tempo a gente faz de reunião, que tipo de informação a gente pode compartilhar com o parceiro, que tipo de informação a gente não pode compartilhar, que ferramenta é adequada para a comunicação com ele. A gente tem que lembrar, a gente tem uma cultura de uso de ferramenta digital forte aqui no escritório, mas às vezes o parceiro não tem, que ferramenta pode ser mais flexível, né, para que o parceiro não fale, nossa, muito difícil isso aí, não quero ser parceiro desse escritório, está muito complicado, eu fico 1 hora só para entender o que eu tenho que fazer. Não, vamos simplificar. Como é que a gente pode simplificar isso? Quando você se dedica a planejar esse tipo de parceria, aí você consegue viabilizar. Porque se você fica só naquela coisa de, doutor, vamos fazer uma parceria, eu vejo que você é especialista nessa área, eu tenho uns clientes. Sabe essa conversa eu chamo de conversa de café. Vamos tomar um café? E aí você fica tomando café a vida inteira. Não tem que tomar café. A questão é, você vira para o parceiro e fala, olha, eu tenho estrutura X, tenho essas ferramentas, já tenho esses clientes, você topa entrar, o projeto é esse. E aí fazer conta. Né? Você tem que fazer conta, tem que ir para a planilha e fazer conta. Qual que é a viabilidade de eu dividir meus clientes com esses parceiros? Quanto que vai me sobrar de dinheiro no final? Se eu tiver tantos clientes, isso vai ser lucrativo para mim? Então, fazer conta, parceria estratégica, focar na questão das ferramentas, focar nos sistemas, né, no fluxo de tarefas necessário para implementar essas parcerias, é fundamental. Se você não faz isso, aí vão ser essas parcerias que a gente fica sempre na promessa, e nunca vira nada. Né? Você passa ano e ano aí tentando fazer parceria, e parceiro atrás de parceiro se decepcionando, né? Porque no final das contas o cara, por que eu vou dividir meus clientes com esse outro advogado? Por que eu vou dividir meus clientes? O que eu estou ganhando em dividir se eu consigo fazer sozinho? Exato, Eu acho, né, uma das coisas que eu sempre tive em mente
é que a gente precisa de alguém no nosso negócio, né, como sócio, como parceiro, alguém que esteja tão engajado como a gente mesmo. Porque senão já ouvi muito assunto de sócio se frustrando com outro sócio, falta de equilíbrio de tarefa, falta de equilíbrio financeiro. Então é muito importante também, uma coisa que eu acho que isso daí a gente só vê no dia a dia, com a experiência do dia a dia, é que para a gente ter alguém ali do nosso lado, tem que ser alguém até que complemente aquilo que a gente já faz. É de fato um relacionamento e tem que ser enxergado como tal, como por exemplo, se eu sou excelente, eu sou excelente no meu desempenho, é ótimo em audiências. Não adianta, às vezes, eu ter um sócio que também é excelente na realização de audiência. Eu preciso de alguém que seja bom na redação de peça, né? De você estar desenvolvendo uma tese jurídica, estar colocando isso no papel. Então, complementar qualidades de trabalho é algo também fundamental. E, de fato, o escritor, todas aquelas pessoas envolvidas, elas têm que estar respondendo uma marca. A gente não gosta quando a gente vai no restaurante e, às vezes, o garçom A ele é completamente diferente do garçom B, mas eles estão ali em nome da mesma marca. E, às vezes, a gente até estranha, será que eu estou no mesmo lugar? Eu tenho uma diferença de atendimento e de serviço tão gritante. Então, é importante que esses colaboradores, né, de forma conjunta, todos eles, colaboradores, sócios, estejam focados aí no mesmo objetivo. Né? E ainda bem, né, que hoje nós temos uma facilitação e até, de certa forma, uma acessibilidade financeira muito boa em termos de sistemas. Né? A gente tem sistema hoje para auxiliar nesse bate-papo com o cliente, nas tarefas que têm que ser feitas com o escritório. A gente tem diversas opções de softwares jurídicos que você tem controle de cliente, controle de processo, controle de tarefa, controle financeiro, né? E de certa forma muito acessíveis. Né? Então, algo que talvez ontem fosse impensável, mas a gente precisa de uma superestrutura para poder ter um sistema jurídico, para ser necessário ter um sistema jurídico. Hoje em dia não, hoje em dia você consegue com um valorzinho bem em conta, você tem um sistema que vai ajudar você a organizar suas finanças, controle de cliente, porque a pior coisa, né, confesso que para você que às vezes quando entra um cliente, você tem todo aquele trabalho de captar aquele cara, de encantar, pelo menos no primeiro momento, aquela pessoa e descobrir que ele te pediu um orçamento para determinado procedimento e você simplesmente ignorou ele, você perdeu o WhatsApp, você não atendeu o telefone e, às vezes, por não ter um controle de quem entra, quem sai, do que você tem que fazer, né, acabar perdendo um cliente em potencial aí por causa disso. Exato, é o mapeamento do atendimento. Né? Tem ferramentas hoje, essas ferramentas às vezes são gratuitas, tá? O custo delas baixou muito. De uns 5 anos para cá, a gente tem hoje soluções focadas no mercado jurídico, que são bem interessantes, que conseguem fazer isso, né? Cada mínimo passo do atendimento desse cliente, porque tem determinadas áreas que não é o cliente ligou, fechou. Às vezes o cliente leva uma semana, um mês considerando, pedindo informação, tem documentação que ele precisa levantar, e às vezes quando você fala com essa pessoa e ele percebe lá do outro lado que você não sabe exatamente quem ele é, ou não sabe exatamente qual é o problema dele, você está ali tentando sondar para lembrar do que é que ele está falando, isso já é motivo suficiente para o cara te abandonar. O cara não está cuidando de mim agora, por que ele vai cuidar de mim depois que eu contratar? Esse tipo de ferramenta te dá um poder muito grande de você fazer esse atendimento, quase como se você estivesse atendendo só aquele cliente. Né? Ele tem essa sensação, o cara sempre sabe tudo de mim, o cara tem cuidado com a minha causa desde antes de eu contratar o cara. Então é outro tipo de relacionamento que esse tipo de ferramenta consegue proporcionar. Sem contar que eu lembro, há uns 3 anos atrás, eu dei consultoria para um escritório de grande porte aqui. Os caras gastaram uma grana com tecnologia de videoconferência, sabe? Um negócio maluco. Tinha um aparelho, eu nem sei que aparelho que é isso, mas tinha um aparelho lá que eles tinham comprado, tinha custado R$2.000, mais a TV que ficava grande lá, que na época também era mais cara. Enfim, gastaram uma grana. Hoje em dia, qualquer um aceita fazer videoconferência pelo celular, usando o Zoom, que é uma ferramenta gratuita. Você tem um presidente do STF que faz videoconferência pelo celular, por que
o advogado não vai poder atender o cliente dele pelo celular usando uma ferramenta gratuita. Então ficou tudo mais fácil. E é uma questão de adaptação. Ficou mais fácil para se adaptar a isso também. É porque a gente foi forçado a usar isso. Só que ainda tem advogados, mesmo com todas essas ferramentas, insistem, né, num modelo mais tradicional de atendimento. Sabe por quê, Felipe? Porque o perfil do atendimento mudou, mas o perfil do cliente também mudou. O cliente, principalmente o cliente que pesquisa o advogado na internet, ele não tem as mesmas demandas, ele não tem as mesmas necessidades e tem outras objeções diferentes da do cliente que vinha por indicação. Eu costumava falar na cliente que vem do conteúdo é muito melhor que o cliente da indicação. Brigaram comigo também, falaram, como assim? O melhor cliente é o da indicação, porque é o resultado do seu trabalho. O cliente de indicação, ele vem por uma autoridade emprestada, né? A autoridade não é sua, é do amigo que indicou, do colega, de quem indicou. A autoridade é emprestada, ele vem desconfiado. Ele quer ver se você realmente é aquela coisa toda que quem indicou falou. O cliente que vem do conteúdo, não. O cliente que vem do conteúdo, ele vem seu fã já. Não, doutora, assisti um vídeo seu, você fala exatamente o que eu estou passando. Nossa, eu até chorei no seu vídeo. Já aconteceu no escritório com o advogado de cliente falar, olha, chorei assistindo o seu vídeo, porque você falou o que é a minha vida aqui na repartição. É de servidor público, né? Que estava enfrentando processo administrativo disciplinar. O cliente chorou porque veio do conteúdo. E o cliente de indicação vem sempre desconfiado. Então, mudou o perfil, inclusive da forma como o cliente aborda o advogado. Exato. Inclusive, tem um pouco de talento e tato, né? Você conseguir, e isso está totalmente inserido dentro da questão de gestão, que é você conseguir identificar a necessidade de cada cliente. Eu percebi muito com essa pandemia que nós estamos vivendo, né, que muitos clientes preferem ser atendidos virtualmente. Já chegou a situação de eu estar na rua, no fórum, um cliente que eu captei através das redes sociais, entrar em contato pelo WhatsApp pela primeira vez, eu fazer uma conversa ali com ele muito rápido, ele já depositar os honorários, já combinar tudo. Então, tem cliente que ele tem essa facilidade, essa preferência. E é o que eu falo, não adianta a gente dar murro em ponta de faca. Se a gente percebe que o cliente ele tem essa preferência por esse atendimento um pouco mais modernizado, a gente tem que ir atrás disso. Mas também existem clientes da forma tradicional que vão querer ir num local físico, tomar aquele cafezinho com o advogado, ali vai levar uma semana. Já teve cliente que demorou um ano para fechar com alguma coisa com o escritório. E não era um processo que ele poderia dar entrada daqui a um tempo, não. Às vezes era coisa de divórcio. Então, só que mesmo assim ele leva um tempo até ser convencido, né? Não basta a gente simplesmente passar aquilo. Mas Felipe, vou levantar um questionamento aqui. Que é assim, uma coisa que a gente leva em consideração aqui no escritório é a questão do custo de aquisição do cliente. Qual que é o custo médio de aquisição do cliente? O custo de aquisição é medido pelo o funcionário, o advogado que tem que atender o cliente, o tempo que você tem que levar para atender esse cliente, as ferramentas. Tem um custo isso daí. Isso é um custo médio, esse atendimento. Alguns clientes têm um tipo de causa que vale a gente se perdurar aí uma semana, 2 semanas, insistindo, né, na negociação até conseguir fechar com esse cliente. Tem cliente, tem perfil de causa que é legal do escritório pegar, mas só se for uma coisa rápida. Eu não posso ter um custo alto de aquisição para esse perfil de cliente. Aí o que a gente começa a fazer? A gente senta e começa a determinar os perfis de clientes que são interessantes para cada perfil de atendimento. Então, esse, por exemplo, tem a causa X. O cliente que vier dessa causa, ele vai ser atendido dessa forma. Tá, e se ele não fechar? Paciência. A gente vai continuar investindo na atração desse cliente, mas a gente vai fechar com aquele que se acomodar ao modelo de atendimento. Se ele não se acomoda ao modelo de atendimento, não é nem questão de, dane-se. Não, é uma questão de modelo, sabe? É igual você quer contratar um serviço de internet hoje em dia. Você não liga mais e vai falar com a pessoa que vai te atender. Deixa eu ver os planos aqui, vou te mandar no WhatsApp. Não.
você vai entrar num chat automático e se você não conseguir se virar ali, você não consegue pôr internet na sua casa. Então, tem serviços jurídicos que se acomodam a isso. É claro, se a gente está falando de uma advocacia mais personalizada, mais artesanal, você vai ter também um atendimento mais tipo, cada caso é um caso. Mas isso tem um preço, né? O problema é o advogado querer fazer uma advocacia artesanal, personalizada, de alto valor agregado, e não cobrar o honorário inicial, ou cobrar R$500, R$200 de honorário inicial. E aí você tem uma demanda ali que você cobra até 30% do êxito. Mas o 30% vai te dar um honorário ali de 3, 4 mil reais, 2, 3, 4 mil reais. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Para esse atendimento VIP, você tem que ter outro tipo de demanda. Exato. O doutor até falou no início desse nosso bate-papo que às vezes você tem alguns clientes que eles acabam... tem cliente que é muito chato. Né? E, na verdade, eu acho que não é a gente que tem que identificar que esse cliente aqui ele é chato. Na verdade, talvez que a gente tenha tido uma falha, né, na forma como a gente vai cobrar os nossos honorários. Por exemplo, se muitas vezes no Brasil é difícil você colocar uma cobrança de honorários, por exemplo, por hora, que é uma questão mais tradicional, por exemplo, dos Estados Unidos, você cobra pela hora do serviço trabalhado, tenho certeza que o advogado que já reclamou que o cliente é muito chato não ia falar um se ele estivesse recebendo por hora de atendimento. O problema, então, talvez, seja a forma como a gente faz esse tipo de cobrança. Né? E a gente não aprende isso na faculdade. Com certeza. Tem a ver com a forma do atendimento, tem a ver com o modelo, né? O serviço que você está entregando, como você falou, né? Se eu estiver sendo remunerado pela consulta, o cliente pode ser chato tanto que for, é ser remunerado por hora. Né? Mas se eu estou sendo remunerado por um resultado, um parecer, que dá um trabalho danado, aí já é diferente, mas aí, óbvio, dá um trabalho diferente, mas tem um preço diferente também. Então, colocar os pingos nos is, né? Cada serviço no seu devido lugar, cada perfil de cliente no seu devido lugar. Mas também é importante, Felipe, a questão do posicionamento. Né? O posicionamento hoje, se você tem um posicionamento mais claro, a tendência é você conseguir filtrar aquele cliente que você não quer. Por exemplo, o posicionamento como especialista, vou me posicionar como um especialista num determinado tipo de problema. Mas tem que ser, claro, tem que ser um problema que tem demanda. Né? Se você se especializa num problema muito específico, não tem demanda, não vai ter cliente também. Mas se você se posiciona num problema específico, e aí o seu marketing começa a ser estruturado por esse posicionamento, as indicações dos clientes vão para esse posicionamento. Assim, o perfil de cliente que tende a te procurar vai ser mais ou menos padronizado também. E aí fica mais fácil receber esse cliente, atender esse cliente, criar um sistema de atendimento. Por exemplo, você tem um tipo de demanda em que o cliente aceita ser atendido exclusivamente pelo WhatsApp. Ótimo. Agora, se você tem um perfil de, assim, tem um tipo de advocacia em que cada cliente é um caso, cada caso é um caso, que ferramentas que você vai adotar? Se você não sabe se o seu cliente vai ser atendido pelo WhatsApp, por e-mail, videoconferência, reunião presencial, você não sabe quanto tempo que eu levo para atender esse cliente. Se um dia eu mato o atendimento, uma ferramenta simples, uma planilha, é o suficiente para fazer o controle do atendimento desse cliente. Agora, se o cliente leva uma semana, um mês, considerando, negociando e levantando documentação para te contratar, você vai precisar de uma ferramenta mais robusta para criar um histórico do atendimento, para facilitar. Se você tem volume, você precisa de uma ferramenta mais visual. Se você não tem volume, você não precisa investir numa ferramenta mais visual. Você entendeu que o posicionamento define o perfil do cliente. E o perfil do cliente define a logística da sua advocacia. Eu acho muito importante, eu já vi muito colega, né, às vezes ele não consegue entender por que a advocacia não decola. Mas, por exemplo, já tive situações em que a pessoa falou, pô, Felipe, não está funcionando. Ele estava querendo prospectar, né, um grupo de cliente, por exemplo, de classe A. Né? Então, o foco dele é cliente que teria ali uma renda mais alta. Só que chegava no escritório, aí ele oferecia o cafezinho no copinho plástico. Né? Então, assim, você entender como que o cliente, como que é a rotina do dia a dia desse cliente, o que ele quer, o que ele consome. E reparem que isso não tem nada a ver com a advocacia. Isso tem
a ver com a leitura do ser humano, né? Como a situação ao contrário pode acontecer. Às vezes você tem um cliente que você quer ganhar ali pela grande demanda, ou um cliente que seja de uma classe mais humilde, você vai oferecer para ele um café com perfumes de outro país. Às vezes você vai causar até um constrangimento nesse cliente. Tem um colega nosso aqui que relata o caso. Ele trabalhava no escritório de previdenciário. E previdenciário, auxílio saúde, aposentadoria, cliente de baixa renda, escritório grande, sabe? 30, 40 clientes ali procurando o escritório por dia, um volume muito alto, em frente à sede do INSS, numa época em que isso ainda era muito importante. E aí os caras ganharam dinheiro e falaram, vamos reformar o escritório, do jeito que eu sempre sonhei, né? Desde a época de graduação. E aí me fizeram lá uma decoração de luxo no escritório. Cara, o movimento caiu assim, brusco. E aí foram tentar levantar o que aconteceu, O pessoal ficava constrangido, igual, sabe, loja do shopping que você não tem coragem de entrar. Você vê, se a bolsa que eu estou vendo aqui na fachada é 30 mil reais, eu vou nem entrar aí, que eles vão me cobrar para entrar aí dentro. É exatamente a mesma coisa. Estavam com medo de entrar no escritório. Então todo mundo afluiu para os concorrentes vizinhos. Olha só, como a percepção, a leitura do ser humano equivocada, né, quase destruiu o escritório. Aí eles tiveram que investir numa desdecoração do escritório. Tiveram que voltar ao escritório ao que ele era antes. Só o dinheiro que eles gastaram por falta de percepção, né, leitura da pessoa humana, como você disse. É exatamente isso. E é muito difícil porque isso a gente às vezes não tem noção até a gente até ter um próprio feedback. Como, por exemplo, o doutor fala muito sobre o marketing online, o marketing digital, né? E muitas vezes a gente acaba não mensurando a resposta das campanhas que a gente tem. Por exemplo, ter um perfil no Facebook é importante, um perfil no Instagram, ser ativo, produzir conteúdo, é tudo muito importante para o tipo de marketing hoje, que é um dos poucos que funciona, que seria o marketing de conteúdo. Só que também é muito importante a gente conseguir mensurar, né, a resposta que aquilo está tendo para uma determinada ação. Por exemplo, dentro do marketing de compra de links patrocinados, você tem toda uma ferramenta ali, por exemplo, do Google, do Facebook, para você rastrear se realmente aquele centavo que você pagou pelo clique da pessoa converteu no acesso ao teu site, converteu numa chamada no WhatsApp, né? E também não adianta a gente só fazer marketing, senão a gente fica que nem esse exemplo do escritório previdenciário. Não adianta você só melhorar, só divulgar, sem que você tenha o feedback do cliente e o feedback daquelas ações que você está tendo, né? Então, a partir do momento que você tem empresas grandes fazem isso, né? Não grandes, mas todo tipo de empresa hoje que é focado no resultado efetivo das suas ações, ela faz o feedback, ela procura saber qual foi a percepção que o cliente teve naquele atendimento, daquela sede, daquele local. Né? É muito importante, a gente trabalha com o cliente ele literalmente é o nosso chefe, né? Quem paga os nossos honorários, então a gente tem que, o máximo possível, identificar o quão ele está gostando daquela forma como a gente está prestando serviço. Porque eu posso também gostar de prestar um serviço de uma forma, mas não necessariamente isso vai ser a forma que esse cliente vai estar consumindo ou gostar de estar consumindo aquele tipo de serviço, né? E falando aqui na parte de marketing também, Ricardo, o que você considera hoje? Assim, será que dá para a gente ser advogado autônomo, querendo criar nossa marca ali de advocacia? Será que dá para fazer isso sem investir, ou então sem ter conhecimento de rede social, de Instagram, dessas coisas? Dá para a gente sobreviver nos dias de hoje sem esse conhecimento? Olha, Felipe, tem uma saída. Terceiriza, contrata uma agência, contrata um profissional, se você não quer lidar com isso, você terceiriza. Mas você paga o preço, porque é caro. É caro. Você ter um profissional que cuida disso para você no seu escritório é caro. Outra saída é você ter um sócio que faz isso. Você tem um sócio, o sócio cuida disso e eu vou cuidar da parte jurídica. Um parceiro que faça em regime de parceria, você consiga ter um ali que cuide da parte das redes sociais. O que eu não consigo imaginar mais
é um escritório que não tenha, em alguma medida, esse trabalho de redes sociais, de conteúdo, do digital. É que não tem um posicionamento digital. Não faz sentido isso mais. Depois da pandemia, isso não é que depois da pandemia agora é assim. A pandemia só escancarou essa necessidade. Mas hoje em dia, mesmo o advogado, ainda tinha, né, as grandes bancas de São Paulo, né, que apostavam muito em duas coisas. Né? Publicações físicas, você pode ver que esses grandes escritórios de São Paulo é publicação física, né, papel, muita publicação física, revista, portfólio de serviço, enfim, gastavam muito com papel e evento presencial. A grande fonte de clientes dos grandes escritórios de São Paulo são os eventos presenciais. Mas já tem tempo que não faz, assim, não tem como organizar um evento presencial se você não tem uma presença digital. Você divulga o evento presencial no seu Instagram. Você cria um site para as pessoas comprarem o ingresso, ou quando muito para fazer inscrição. Você tem que fazer um anúncio patrocinado para que essa coisa rode. E aí anúncio patrocinado vai ser Instagram, Facebook. Você entendeu? Então o digital está ligado com o tradicional da advocacia de uma forma que não faz mais sentido você dizer que esse negócio de rede social, esse negócio de internet, não é a minha. Já não faz mais sentido isso. Então não consigo imaginar um advogado, mesmo autônomo, não lidando com essas questões. O que ele tem são saídas, que são saídas que têm seu preço. Cada saída tem seu preço. Você vai ter que, ou você vai ter que ter um sócio, que é um preço também. É de certo, é o preço da individualidade da sua advocacia, né? Abrir mão de fazer as coisas do jeito que você quer para fazer as coisas do jeito que você e o parceiro querem. E aí você vai ter que abrir mão de muita coisa. Ou pagar o preço da terceirização, aí é dinheiro. Vou pagar uma agência para cuidar do marketing do meu escritório. Vou gastar aí meus 5, 6 mil reais por mês para ter tudo ajustado e eu não precisar cuidar, nem precisar prestar atenção nisso. Que escritório que está podendo gastar 6 mil reais só com marketing? O escritório é banca de médio para grande porte, que aliás fazem isso, viu? É uma coisa que ninguém tá se preocupando em mapear, mas eu me fiz essa pergunta há uns 3 anos atrás. E se as grandes bancas de São Paulo, e Rio de Janeiro também, né, as grandes bancas de São Paulo, Rio, Brasília, se essas grandes bancas descobrirem o marketing digital, eles vão engolir a advocacia de pequeno porte. Vai acontecer com o advogado autônomo aquilo que aconteceu com o farmacêutico autônomo, o farmacêutico de vila, quando as grandes redes de drogarias engoliram as pequenas farmácias. Se as grandes bancas de São Paulo descobrirem o marketing digital, eles engolem a advocacia de pequeno porte. E aí não vai ser engolido quem já... Hoje eu ainda acredito, né? Não vai ser engolido quem estiver preparado para esse tipo de situação, para quem está posicionado digitalmente. Porque quem não se posicionar digitalmente, eu acho muito difícil conseguir se manter no mercado. Eu também acho. Basta a gente analisar a forma, né, como eu falei lá no início, como a gente contrata, né, como a gente pede pizza. A gente não liga mais para pedir aquela pizza. A gente pega o celular no aplicativo e faz aquela contratação. Eu não quero mais falar, né, com o advogado, não quero falar, com alguns cliques no WhatsApp eu resolvo, eu não preciso perder aquele tempo de ligar e falar. A advocacia tem sido procurada, sabe? Muitos advogados têm sido procurados nesse modelo. Aqui no escritório tem muito cliente que, sim, resolve tudo pelo WhatsApp, presta o serviço, pagou, fechou. Você não vê o cliente, você nunca ouviu a voz do cliente, às vezes ele nem grava áudio, resolveu tudo pelo WhatsApp. Né? Eu já tive algumas experiências, é diferente, mas sempre me deixou muito feliz por perceber, né, que existe uma clientela que está ali pronta para esse serviço um pouco mais dinâmico, né, sem muita falação, algo que você vai muito ali atrás do objetivo. Porque a verdade é que dentro de um processo judicial, a gente tem muitos percalços ali, questões que às vezes tomam muito tempo e a gente acaba tendo que dar volta. Né? Como, por exemplo, o cliente, às vezes, ele gosta muito de imaginar todos os cenários possíveis, né? Quando, às vezes, o procedimento nem se inicia. Né? Tem ali uma extinção sem resolução do mérito, ou uma extinção preliminar do feito, e, às vezes, a gente demanda tempo ali imaginando 1000 cenários diferentes, né? Porque o cliente ele quer saber de todos os cenários. Já tem outros que já são mais objetivos. O que a gente vai fazer hoje? No dia seguinte, o que a gente faz no dia seguinte?
e por aí vai, né? Novamente, como a importância de poder, de ter que fazer a leitura de como essa pessoa ele quer ter aquele serviço prestado, né? Também é muito importante. E a gente falou aqui também sobre a igualdade, né? É uma questão que o advogado, acho que ele de fato ele tem que se preocupar, né? De não estar até o próprio código de ética, ele sempre esteve aí para meio que, de certa forma, trazer igualdade entre o pequeno, né, e o grande escritório de advocacia, porque realmente, se a gente tiver essas bancas grandes com capital financeiro que elas têm, vindo para o marketing digital, coisa que muitas delas já fazem, mas a gente ainda vê muita gente que está ali iniciando dentro da advocacia, fazendo esse conteúdo, que são conteúdos maravilhosos, né? Conteúdos que a gente vê, a pessoa mal começou e já passa ali uma visão de uma estrutura bem organizada, um conteúdo de grande qualidade, né? E será que fazer esse marketing, fazer tudo isso para que a pessoa não seja engolida por essa grande banca, será que isso é um bicho-papão, Ricardo? Será que ou dá para a pessoa ali sem muito conhecimento? Às vezes a pessoa não tem conhecimento de uso de computador, software de edição, às vezes ela não sabe gravar vídeo, tem vergonha. Dá para se virar dessa forma? Eu acho que o grande bicho-papão aqui, Felipe, é a questão da adaptação, né? A gente, 5 anos de faculdade de Direito, pós-graduação, toda a sua atuação ali na vida forense, e tudo isso tem um modelo de aprendizado no direito. Né? Se aprende a aprender de uma determinada forma. E aí, de repente, você descobre que montei o escritório, tem que advogar, tem que fazer marketing, mas o aprendizado dessa comunicação de marketing, rede social, fazer vídeo, escrever artigo, postar, interagir com o público, o aprendizado disso é muito diferente do aprendizado acadêmico. É outro tempo de aprendizado, são outras ferramentas, envolve esse conhecimento de comunicação e do ser humano de uma maneira que não foi exigida da gente, até deveria ser, né? Mas não é exigida da gente na faculdade de Direito. Enfim, é um modelo novo de aprendizado. Não é só no direito que a gente tem isso, né? Todas as profissões estão passando por essa grande dificuldade que esse modelo novo de mundo está impondo, né? Você tem que aprender muito rápido, você tem que aprender coisas radicalmente diferentes daquelas que você sabe fazer. E esse eu acho que é o grande desafio. Pô, eu tenho que fazer... Bom, me disseram que para fazer marketing na advocacia eu vou ter que fazer uma live. Para fazer live você tem que aprender a manipular o Instagram. Você tem que aprender a manipular o software da sua câmera. Você tem que aprender depois que botões que eu aperto para compartilhar esse conteúdo. Como é que eu uso esse conteúdo para meu conteúdo futuro? Como é que eu divulgo isso? Sabe qual o design? Aí tem que ficar com o design. Não está ruim isso aqui, está feio. Esse design não é legal para divulgar. Sabe, são conhecimentos novos e esse é o grande desafio, né? Do advogado aprender, ter esse aprendizado desse universo completamente diferente do direito. Nesse sentido é um pouco bicho-papão, porque o direito também tem essa coisa meio conservadora, né? A gente tem um pouco de aversão a coisas muito inusitadas, diferentes. Então, acho que sim, é um desafio para o advogado e tem vencido 2 perfis, né, de pessoas na advocacia. Aquele que consegue se adaptar bem, aquele que, Tânis, vou meter a cara e vou aprender isso aqui. De madrugada eu vou aprender isso aqui, amanhã eu estou craque nisso daqui e faz. Ele vai lá e faz. Ele dá um jeito, aprende e faz. E a nova geração, né? Esse pessoal que parece que nasceu com uma mamadeira e celular, sabe? Ele carrega uma mamadeira e um celular, né? Ele já aprende, já nasceu navegando na internet, já nasceu manuseando rede social. Então, eu já percebo em advogados aí eu já dei algumas consultorias para advogados com 26 anos, o cara recém-formado, já contratou consultoria. Por quê? Porque, cara, meu negócio é YouTube. Eu só preciso definir algumas questões de posicionamento. E eu fui lá, cara, os vídeos do YouTube dele eram excelentes. Ele só precisava ajustar o posicionamento. Mas o carinha novo já tinha cliente, já sabia, a advocacia dele já estava bem proeminente, justamente porque parece que ele nasceu para isso.
Você entendeu? Essa nova geração vai se adaptar muito bem a esse modelo. A adaptação é muito importante, né? A gente vê que diversas empresas, infelizmente, por não enxergar que o mercado estava mudando, deixaram de existir. Blockbuster é um exemplo, a gente tem as lojas de aluguel de filme, então é necessário também a gente ficar atualizado aí no que está acontecendo, no que está rolando. E, Ricardo, a gente já está aqui quase uma horinha, com certeza o papo renderia muito mais, mas o Instagram ele agora corta a gente com 1 hora, né? Ele tem um tempo de exibição de 1 hora. Eu queria, a gente deve ter aqui acho que uns 4, 5 minutinhos, que você fala um pouquinho mais lá de um portal que eu acho muito legal, que é o Advocacia em Foco, né? Que você faz a gestão dele. Fala um pouquinho sobre o que a pessoa pode achar de conteúdo, o que pode agregar na advocacia dele, o conteúdo que é publicado lá na Advocacia em Foco. Sim, hoje eu fiz, por uma questão estratégica também, né? Trouxe o Advocacia em Foco para o meu perfil pessoal, o ricardo.orsini, e a ideia do Advocacia em Foco é, de fato, ensinar três grandes pilares, né, da nossa metodologia. O advogado aprender a se posicionar de forma negocial, o advogado aprender a desenhar o negócio por trás da advocacia dele e ele aprender a fazer marketing. É basicamente esses 3 pilares. Hoje não estou muito focado nas pequenas dicas de redes sociais, né? Tem muita gente dando essas dicas. Minha coisa é muito mais pensar a advocacia a partir de dentro dela mesma e não do marketing. Então hoje a gente tem trazido, você tem acompanhado meus conteúdos, é muito assim, mão na massa. Como é que você está se posicionando? Como é que você está produzindo seu conteúdo? Como é que você está estruturando o seu conteúdo para atrair clientes? Que tipo de cliente que você está atraindo? Hoje eu postei uma coisa que eu acho importantíssima, né? Tem gente que está fazendo aí marketing de conteúdo para o cliente errado. Sabe? Por quê? Porque não pensou a questão do posicionamento. Então está dando um monte de dica lá. Eu vi hoje um perfil, fiquei assim, fico com o coração na mão, mas o cara dando um monte de dica de direito do consumidor. Eu sei que o cara tem um escritório que é ele e ele mesmo. Ele não tem estrutura, não tem pessoal. Como é que ele vai assimilar uma demanda de direito do consumidor, pequenas causas, de clientes que não têm a mínima condição de pagar honorários iniciais, de clientes que no êxito vão ter um benefício, vai ter um benefício econômico que vai dar um êxito aí de R$1.000, R$1.500 no máximo para esse advogado. Ele vai ter que contratar no volume. Como é que ele vai dar conta? Então, ele está produzindo conteúdo para atrair um cliente que a estrutura que ele tem não dá conta de assimilar. Então, o problema dele não é fazer rede social, o problema dele não é escrever conteúdo, o problema dele é que ele está mal posicionado. Então, o Advocacia em Foco hoje, aqui no meu perfil do Instagram, tem buscado ensinar às pessoas essa questão do posicionamento. Né? Como se posicionar na advocacia para fazer marketing. Porque posicionamento é isso, né? É você comunicar aquilo que você entende que é a sua advocacia. Se você não sabe comunicar isso, o cliente não vai enxergar aquilo que ele precisa entender para contratar seus serviços. Né? Uma coisa casa com a outra. Exatamente, é perfeito porque às vezes a gente faz um produto de qualidade, um conteúdo de qualidade, né, mas é quase que feito à toa, porque ele não converte. Né? O conteúdo pode ser bom, pode ter uma parte visual agradável, mas ele não converte. Aí o que acontece? Você desanima, né? Você não quer mais fazer aquele conteúdo e você acaba dando um tiro no próprio pé. Acho que não dá. Exatamente. Esse negócio não... E aí continua no modelo de sempre, né? Vamos esperar para ver se o cliente bate na porta. O que está cada vez mais difícil de acontecer. Né? Doutor Ricardo, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Né? Eu acho que o conteúdo foi maravilhoso, embora a gente tenha aqui assunto para falar de muito mais coisa, né? Sim. Mas com certeza aí, numa outra oportunidade, Gostei muito do material que a gente produziu aqui hoje, tá? O pessoal que me segue lá, segue também lá o Dr. Ricardo, vai ter muita dica bacana, muito advogado que me acompanha, vai ter muita dica especial. Acompanha lá o Advocacia em Foco, né? É muito importante a gente ficar de olho em como o mercado está se movimentando, porque às vezes vem uma situação que literalmente joga a gente para frente, né? E ou a gente pode caminhar junto com o trem, sair correndo, ou deixar ele passar por cima. Exatamente. Não, eu que agradeço, valeu demais pelo convite.
Fiquei muito feliz, né, da gente ter conseguido realmente produzir um conteúdo aqui bem bacana. Isso tem a ver com a interação, né, também tem a ver com sua experiência também na advocacia e no marketing digital. Permite, né, a gente trazer um conteúdo ainda mais especial. Eu agradeço demais o convite e vamos tocar, vamos ver se a gente faz mais, se a gente, com a demanda que a gente tem aí, tem muita coisa boa para a gente compartilhar aqui com as audiências. Com certeza. Doutor, muito obrigado, uma boa noite, tá? Uma excelente semana, obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente. Valeu, pessoal, uma boa noite, valeu, Felipe, até mais. Tchau, tchau.